Eu sou Kenzo, me converti em uma igreja rígida, sempre fui rebelde, não obedeci a esse pequeno ministério humilde separado das igrejas corruptas. O Senhor disse que iria me usar, mas eu não poderia querer fama e sucesso, porque no dia em que os homens me exaltassem, eu perderia todas as revelações que Deus me daria. Jogava bola de short junto com os ímpios. Um dia, Deus usou um vaso e me repreendeu. Ficava de camiseta regata dentro de casa. Um dia eu estava orando, e uma voz me repreendeu. Quando aceitei a Jesus, tive que jogar minhas correntes de pescoço no lixo. O Espírito Santo me incomodou. Depois de alguns anos vivendo uma vida santa, começou a nascer cabelos brancos na minha cabeça. Nesse tempo, eu já tinha mais intimidade com Deus. Quando fui pentear os meus cabelos, uma fumaça negra saía de meus cabelos. Quando eu dobrei os meus joelhos para orar, uma voz me repreendeu dizendo: "Por que queres mudar o que eu criei? Não aceita a sua natureza? Sabes que o curso natural é envelhecer e morrer." O Senhor me fez lembrar em 1 Pedro 1:24 que diz: "Porque toda carne é como uma erva, e toda a sua glória é como a flor da erva, secou-se a erva e caiu a sua flor." Em Jó 14:2 diz: "Nasce como a flor e murcha, foge também como a sombra e não permanece." Depois daquela repreensão, nunca mais eu pintei os meus cabelos. Vou confrontar vocês com o meu testemunho. Tenho sido odiado por falar a verdade. Prefiro agradar a Deus do que o homem. Não vou diminuir esse testemunho e também não vou aumentar, ou dizer coisas agradáveis somente para alisar o ego de quem está assistindo. Quero confrontar os pecados ocultos e denunciar as falsas lideranças. Fui em uma igreja onde eu vi um pastor que realizava milagres e curas. Pessoas eram curadas de enfermidades incuráveis. Aquele homem assoprava, e pessoas que estavam em sua frente caíam no chão. Ele tinha grande autoridade espiritual. Onde ele colocava as suas mãos, coisas aconteciam. Pessoas rodopiavam quando ele colocava as suas mãos em suas cabeças. Seu ministério era cheio de pessoas. Eu fazia visitas nessa igreja onde esse pastor ministrava. Eu queria adotar o mesmo estilo de pregação dele, e fazer grandes sinais em meu ministério, mas eu não tinha o mesmo dom de sinais desse pastor. Seu nome é Charles Mark Bavin, sua igreja era próspera, ele vivia fazendo a obra em várias igrejas da cidade, na cidade de Denver. Eu comecei a orar a Deus pedindo o mesmo dom do pastor Charles, mas Deus não me respondia. Eu não congregava no ministério desse pastor, minha igreja era simples. Um dia, Deus usou um vaso, e disse que iria me dar um ministério próprio. Eu já era casado na época. Fui para casa buscar confirmação de Deus. Dobrei os meus joelhos. Uma voz me dizia: "Vou colocar um ministério em suas mãos. Vai ser uma igreja diferente, onde você vai congregar. Eu não quero que faça teologia. O meu Espírito Santo irá lhe ensinar assim como ensinou Paulo, e fez ele escrever vários livros do Novo Testamento. Eu lhe ensinarei de um modo como nenhum pastor ensinou. Revelarei os meus mistérios, e tu ensinarás esse rebanho que colocarei em suas mãos. Tudo o que eu falar a ti, ensinarás às minhas ovelhas, será responsável por elas, e no dia do arrebatamento, me darás as ovelhas que lhe dei." Comece a ler de Gênesis até Apocalipse, ore e jejue. Vou revelar coisas novas as quais estão encobertas pelos olhos dos sábios. Eu tenho ocultado aos teólogos que não me buscam, tenho ocultado aos soberbos, mas aos humildes revelarei. Seja um servo humilde, faça uma aliança comigo hoje como o apóstolo Paulo fez, e verás a diferença que farei em tua vida. E Deus me deu um ministério. Sempre mantive a simplicidade de pastor, comparado aos pastores que tinham salários altos de suas igrejas. Nunca dependi do dinheiro de igreja. Eu poderia viver da obra de Deus e viver servindo ao povo 24 horas, mas eu escolhi não sobreviver da obra para que sobrasse dinheiro para ajudar os necessitados. A obra de Deus não é para enriquecer pastor, é para ajudar os necessitados. Sou empreendedor de um negócio próprio, não sou empresário. O que eu ganho vivo com minha família, e ainda ajudo a obra de Deus. O dinheiro tem sido um grande problema para os egoístas que pensam em si mesmos, e tem aprisionado muitos que se alegam, levando à condenação de suas almas. Irmãos, eu aprendi coisas novas, o Espírito Santo me ensinava. Não posso dizer que tudo que aprendi com meu ex-pastor foi em vão, serviu para eu compreender as novas revelações de Deus. Quando eu comecei o ministério justamente na direção em que Deus me falou, eu não coloquei campanhas de milagres oferecendo tudo o que o povo queria. Não vou oferecer o que Deus não pediu para oferecer. Não vou negociar as bênçãos de Deus para ganhar almas. Eu quero que venham buscar a Deus por amor.
Eu me desfiz de qualquer método humano para ganhar almas. Não estou dizendo que é pecado usar a inteligência, estratégias para ganhar almas, desde que não fira a palavra de Deus. A melhor direção é a divina, aquela que vem do céu. Tem pastores que colocam teatro dentro da igreja. Isso é coisa de filme de Hollywood, algo diabólico. Por privar o meu ministério dos planos humanos de ganhar almas, passei por lutas no meu ministério. A igreja que eu fundei estava seca, só tinha eu, minha esposa e mais um irmão. Enquanto as outras estavam cheias, vários irmãos disseram que eu tinha que chamar cantores evangélicos, preletores famosos para atrair multidões. Eu disse para o irmão, se as pessoas não vão vir adorar a Jesus, não trocarei ele por outros que roubem a sua adoração. Ele me deu esse ministério e está nas mãos dele. O irmão disse, seu ministério vai fechar. Eu respondi, se fosse o meu ministério, eu acredito que fecharia, mas esse ministério não é meu. Eu disse para o irmão, abra a palavra para mim. Aquele irmão abriu a palavra, e caiu em Apocalipse 3, 7-8 que diz, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, tendo pouca força aguardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. O irmão me disse, Deus é contigo. Foram 6 meses de oração naquela igreja humilde, o Espírito Santo começou a enviar vidas para aquele lugar. Em um ano, o meu ministério lotou de pessoas sem precisar oferecer bênçãos, carros, casas e curas. O Espírito Santo curava, dava dons, várias pessoas se consertaram e largaram o pecado, renunciavam ao mundo. Irmãos de outros ministérios largavam seus pastores para congregar comigo. Isso causava ciúmes em vários pastores que só pensavam em somar, ajuntar, mas não sabiam doutrinar. Todos os que congregavam comigo diziam que tinha algo diferente no ministério que Deus me deu. Eles sentiam Deus bem pertinho deles. Eu disse, vocês querem saber qual é o segredo desse ministério? Jesus é o cabeça, ele está na direção. Obedecemos suas doutrinas enquanto as outras igrejas têm como cabeça os líderes, não Jesus, e não obedecem suas doutrinas, entristecem o Espírito Santo pelas suas insubmissões. As igrejas ficam frias sem a presença de Deus. Todas as almas que vinham para a igreja, era porque eu seguia a direção de Deus. Em João 21, 6-8 está escrito, e ele lhe disse, lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados levando a rede cheia de peixes. Eu também obedeci à voz de Jesus. Essa receita deu certo para o meu ministério. Onde tem pecado há demônios trabalhando, e eles são como vermes de defuntos. Onde há carne podre, esses vermes se ajuntam. O pecado é igual à carniça que atrai todo tipo de demônio. A igreja que viver uma vida santa, uma vida pura, o Espírito Santo se atrai, e onde ele está, os demônios não ficam. Pureza atrai pureza, sujeira atrai sujeira. Vários pastores do meu bairro começaram a perseguir o meu ministério. Diziam que eu não era de Deus, enquanto os falsos profetas faziam abominações. Eles não denunciavam, mas atacavam o meu ministério. Satanás não se incomoda com igrejas que fazem a sua vontade, não se luta com guerreiros mortos. Somente as igrejas verdadeiras é que são perseguidas. Enquanto eles não denunciavam as igrejas falsas, eu tive que denunciar. O povo precisa sair de dentro dessas jaulas de prisões dos falsos profetas. 3 pastores que tocaram no meu ministério, morreram sem salvação, e outros 2 tiveram suas igrejas fechadas porque fizeram de tudo para fechar essa porta da verdade que Deus abriu. Se o meu ministério fosse da mentira, eu já teria pago um alto preço por enganar as pessoas. Muitos blasfemaram contra o Espírito Santo, dizendo que não era Deus quem operava em meu ministério que prega a sã doutrina. O Senhor disse que para esses que blasfemaram contra o Espírito Santo não havia mais perdão, apesar de ter muitos pastores enganadores. Os demônios fazem de tudo para que essas igrejas não fechem, para continuar enganando o povo. Eles vão enganar até quando Deus quiser. Os seus dias estão chegando onde Deus dará final por todas as suas maldades. Depois de abrir o ministério, recebi o dom da visão. Quando ainda era adolescente, recebi uma profecia de que Deus me daria o dom da visão.
E Deus cumpriu, me dando um dom especial por eu dedicar minha vida a Ele. O propósito desse dom é o de combater o espírito da mentira que está entrando nas igrejas. No começo, quando os meus olhos se abriram para o mundo espiritual, fiquei assustado. Vi vários demônios andando no meio do povo, e outros voavam pelos ares. Fiquei apavorado. No outro dia, tudo estava normal. Parecia que eu tinha perdido o dom da visão. Depois os meus olhos se abriram, e enxergava o mundo espiritual de novo. Quero lhe dizer que o dom da visão é como qualquer outro. Quem recebeu o dom da cura, não vai sair curando todo mundo. Um dia várias pessoas são curadas através da oração. No outro dia ninguém é curado com a mesma oração. A mesma coisa são os preletores que receberam o dom da palavra. Vai ter dia que na sua pregação converterá várias pessoas. Vai ter dia que ninguém vai se converter. O dom da visão que eu tenho não era diferente. Tinha dias em que era permitido eu ver, e haviam dias que não. Eu apenas via a rua da minha casa e as árvores da minha rua. Nem sempre os meus olhos viam o mundo espiritual. Deus só mostra o que Ele quer, e se Ele não quiser mostrar, fechará os nossos olhos. Ver todos os dias o mundo espiritual não seria bom para minha mente. Isso tiraria o meu foco da realidade do nosso mundo. Graças a esse dom, eu podia ver o que acontecia por detrás das cortinas desse mundo. É um preço que eu pago por eu ter recebido. Os demônios não querem ser vistos, eles querem trabalhar em ocultos sem ninguém saber, e quando alguém revela as suas estratégias, eles usam pessoas para lhe atacar. Os anjos são mais vistos dentro das igrejas, lá eles fazem os seus trabalhos, eles não ficam andando pela cidade igual aos demônios. Fui nas campanhas do pastor Charles, ele estava com um carro novo. Tinha ficado bem de vida com o ganho de seu ministério, seus dons de sinais aumentaram. Ele estava com planos de colocar suas programações na televisão, já que tinha uma programação na rádio. Ele pensava em dar um salto e ficar conhecido nacionalmente. Fazia tempo que eu não fazia visita no seu ministério. Ele foi o homem que me inspirou. Eu fui lá buscar uma resposta de Deus. De tanto eu orar, o Senhor me respondeu no meu quarto dizendo: servo, por que tu queres o mesmo dom desse pastor? Esse dom eu não posso lhe dar. Eu fiquei triste com a resposta de Deus. Fazia tempo que eu orava pedindo esse dom do pastor Charles. Um dia, o Senhor me tocou para eu ir no culto do pastor Charles. Ao chegar lá, me assentei para ouvir uma de suas ministrações. Algo começou a acontecer naquele momento. Minha visão espiritual se abriu, e eu pude ver um demônio por detrás do pastor Charles. Tudo o que o demônio falava, o pastor repetia. Eu vi uma marca de um número 666 na testa desse pastor. Ele estava sendo controlado por aquele espírito maligno. O demônio exercia grande controle mental sobre a sua mente. Aquela marca na testa fazia o pastor pregar o que o demônio queria. Quando o pastor Charles levantava suas mãos em direção às pessoas que estavam assentadas, pude ver que na palma de sua mão dentro da pele tinha uma estrela de metal invertida. Eu não sei de que metal era. Pude ver que daquela estrela saíam uns feixes de laser que irradiavam em todas as pessoas. Muitas eram curadas, demônios saíam. Orei a Deus em espírito, pedi para Ele me revelar o que estava acontecendo nesse culto. O Senhor me disse: servo, entende o porquê eu não posso lhe dar os mesmos dons que esse pastor tem. Ele não fez aliança comigo, ele fez aliança com outro Deus para lhe dar esses dons. Ele me aceitou, mas não quis viver uma vida santa, preferiu viver no luxo satisfazendo os desejos da carne. Ele não quis pagar o preço na oração para eu lhe dar os dons, preferiu o caminho mais fácil para obter esses dons e todo o conforto que ele quis. Eu estou dando chance para ele se arrepender e voltar para o caminho da luz. Se ele se voltar para mim, darei os meus dons para ele e tirarei esses dons do engano. Eu disse: Senhor, ele expulsa legiões de demônios. O Senhor disse: servo, não se deixe enganar. Somente quem tem o meu Espírito Santo pode expulsar demônios, pois a luz subjuga as trevas. Aonde houver trevas, a luz chega e ilumina tudo. Um pastor que tem demônio não pode expulsar outro demônio, pois ambos estão em trevas, o pastor e a pessoa que tem demônio. Lembra da minha palavra que eu disse quando estive na terra? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? Mateus 12, 24 a 26. O Senhor dizia:
Servo, esse pastor não pode expulsar demônios. Ele tem pacto com eles. Não há reino dividido entre demônios. Tudo isso é uma farsa. Os demônios precisam usar alguém para enganar. Esse pastor é um instrumento dos demônios. Os demônios querem que as pessoas confiem nesse pastor do engano para ganhar as almas de uma congregação inteira. Os demônios realizam muitos sinais para que esse pastor nunca perca o crédito e continue a enganar com esse falso evangelho. Esse pastor é referência. Muitas pessoas confiam em seu ministério, acreditam que é o meu espírito que usa ele. Por isso, quando ele dá ordens aos demônios, eles saem para não manchar o seu ministério, e assim o espírito da mentira continua a reinar. Quando a voz do Senhor falou, eu fitei os meus olhos no pastor Charles. Ele desceu do púlpito e colocou sua mão onde foi introduzida essa estrela invertida no estômago de uma mulher. Ele revelava que aquela mulher tinha câncer. Ele expulsava o câncer, via aquele câncer sair como uma bola e entrava dentro da mão do pastor. Parecia que aquela estrela que estava introduzida dentro da sua mão tinha um imã que puxava. Depois, ele colocava sua mão para orar por um homem. Aquela bola saía de sua mão e entrava dentro daquele homem enquanto aquela mulher era curada. O homem ficava com o câncer dela. Percebi que o diabo não curava, apenas transferia as enfermidades para outros corpos. Depois eu vi um grande show com efeitos tecnológicos, luzes piscando para atrair os jovens. Tudo isso chamava a atenção da multidão. Havia uma estratégia humana para atrair pessoas. Havia muita manipulação da fé dentro dessa igreja. Os demônios cegavam os entendimentos daquelas pessoas através dos sinais. Tudo isso distraía as pessoas, segurava as suas atenções, não deixava elas pensarem no que havia de errado ali. O espírito do engano estava ali, mas muitas igrejas estão seguindo as mesmas técnicas de manipulação. Os demônios fazem aqueles cultos ficarem atrativos para chamarem atenção, fazendo eles não enxergarem o que estava de errado por detrás desses ministérios. Irmãos, eu enxergava demônios dentro dessas igrejas. Eu não vi Deus ali, não havia nenhum anjo ali. Tudo estava entregue nas mãos dos demônios. Eu visitei várias igrejas onde tinha demônios. Havia também anjos, mas naquela igreja não vi nenhum anjo. Fui embora para minha casa triste. Nunca mais colocaria os meus pés naquela igreja. Eu pensava que toda a igreja era de Deus, mas muitos abrem para propósitos malignos, pessoas usadas pelos demônios. Dobrei os meus joelhos e fui orar a Deus. Estava com vergonha de ter pedido um dom igual ao daquele falso pastor. Eu orei a Deus e disse: aonde está aquele povo santo que faz a diferença e coloca aqueles demônios para correr? Uma voz me disse: meu povo não está ali, estão todos aprisionados pelo engano, privados de conhecer a minha palavra como ela é de verdade. Eu chorei pela situação das pessoas que estavam perdendo a salvação, é o que diz na palavra, e ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Apocalipse 18, 4 a 5. Não procura uma igreja que ofereça coisas prazerosas para sua carne. Procura uma igreja que incomode sua carne, que pregue contra a sua natureza pecaminosa. Procura uma igreja santa que te faça caminhar no caminho estreito. Deus age em igrejas assim. Não procure uma igreja que deixe você fazer o que quer, para que não sejas mais um enganado. Satanás se transfigura em anjo de luz para enganar, para fazer você acreditar que Deus está ali. Deus não habita onde existe iniquidade. O Espírito Santo é limpo, nunca entraria em lugar que profane o nome de Deus. Se vocês insistem em andar nas igrejas caídas, serão enganados. Eles te oferecem um evangelho sem compromisso com Deus, onde a noiva pode se prostituir com outros deuses. Nada é pecado, tudo é graça. Fazem Deus de garçom, só pedem bênçãos, mas não oferecem nada para Jesus, que são o corpo, alma e espírito. Qual é o esposo que continuaria casado com uma esposa que não se entrega completamente, não a ama? Amor fingido, interesseiro, só quer aquilo que ele pode oferecer, mas não quer compromisso. A maioria das igrejas são noivas interesseiras. Isso machuca o coração de Jesus. O Espírito Santo se afasta. O Senhor me mostrava uma visão. Vi como as pessoas seguiam o pastor cego, e ambos caíam dentro do abismo. As pessoas estavam sendo enganadas ali. Aonde não há a verdade, não tem libertação. Onde não tem o povo de Deus, os demônios reinam e dominam. Vou contar como que foi o meu arrebatamento. O Senhor me disse: em uma madrugada vou lhe arrebatar, como eu tenho feito com várias pessoas dos 4 cantos do mundo. Quero despertá-los.
mas muitos são incrédulos. Eu tenho arrebatado muitos para abrirem seus olhos sobre a realidade do mundo espiritual. Eles têm criticado os meus servos chamando-os de mentirosos, têm duvidado das revelações, das visões, das profecias. Tem acontecido muitos sinais nos céus e na terra. Eles não querem acordar, continuam chamando os meus servos de falsos. Eu vou abalar as estruturas da terra para que eles venham a crer. Muitos vão descer para o inferno por causa de suas rebeldias contra a minha palavra. Eles têm tocado no meu espírito que tem revelado coisas ocultas aos pequeninos. Eles têm tocado nos meus ungidos. Quero lhe trazer o despertamento, mas eles não querem. Estão com surdez espiritual. Minhas palavras entram pelo ouvido direito e saem pelo esquerdo. Seus corações são terrenos pedregosos, corações duros. Criticam meus servos. Se esquecem que eu sou o que sou, e que ainda revelo coisas ocultas e mistérios. Em Jeremias 33:3 diz: Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ele dizia: Eu ainda velo por essa palavra, eu alerto, avisos sobre os caminhos perigosos, mas eles preferem dar ouvidos aos falsos profetas ao invés de dar ouvidos aos meus pequeninos. Vou começar a riscar muitos nomes do livro da vida dos críticos da verdade. Vou dar legalidade para o demônio da morte e levar muitos que se dizem cristãos por se rebelarem contra essa doutrina. Satanás tem pedido as almas de muitos. Eu tenho dado chance para se humilharem, mas eles são soberbos, nada sabem, e pensam que sabem tudo. Eles dizem que Satanás está debaixo de seus pés, mas são eles que estão debaixo dos demônios por não querer largar os seus pecados. Eles dizem que Satanás já foi derrotado, mas dão lugar para ele trabalhar. Eles não sabem que Satanás é muito mais inteligente do que toda a raça humana, e sua experiência de enganar as pessoas é desde o jardim do Éden até hoje. Eles não levam essa guerra espiritual a sério assim como os anjos levam. Eles dizem que já são salvos e nunca perderão suas salvações. Uma vez salvo será salvo para sempre, mesmo que venha a pecar. Isso traz tranquilidade e falta de vigilância em suas vidas espirituais. E Satanás se aproveita de pequenas aberturas e entra em suas vidas. Vou te levar ao inferno, e mostrarei somente os lugares de cristãos que foram vencidos por se acomodarem em seus pecados. Eu ouvia somente a voz de Jesus quando ele se manifestou para mim com seu corpo de glória. Luzes saíam de seu rosto e do seu corpo. Eu e Jesus fomos ao inferno. Chegamos naquele lugar escuro e cheio de fogos vermelhos. O sangue das almas dava uma coloração para aqueles fogos. Cheguei em um lugar onde tinha os desviados que saíram da igreja, e um outro grupo de desviados dentro da igreja. Eles faziam parte das igrejas, mas não viviam a palavra. Eu fui em um lugar onde vi irmãos que tinham blasfemado contra o Espírito Santo. Perguntei a Jesus, quando foi que essas pessoas blasfemaram contra o Espírito Santo? Ele me respondeu: quando o Espírito Santo usa uma pessoa que vive na santidade, e alguém diz que aquela pessoa está sendo usada por demônios, estão chamando meu espírito de monstro. Isso é uma ofensa, e quando morrerem, serão chamados de monstro aqui no inferno, viverão em grande sofrimento, não há perdão para quem blasfemar. Vi pessoas católicas que blasfemaram e zombaram do Espírito de Deus, vi pastores que blasfemaram do Espírito Santo também. Jesus passou perto de um bispo, e ele pedia perdão por blasfemar. Jesus disse: qualquer que blasfemar do meu espírito, sua condenação é certa. Vi um irmão que blasfemou do meu ministério, dizendo que os demônios me usavam nas visões e revelações. Ele blasfemou do Espírito de Jesus. Eu fui em um lugar onde vi vários irmãos que andavam de short pela rua, andavam de camisa regata. Outros andavam sem camisa causando escândalos à palavra. Eles estavam no inferno. Eram pastores, bispos e apóstolos que pintavam os cabelos, faziam tatuagens, tratavam o templo do Espírito Santo como se fosse o templo do mundo. Vi pastores que usavam correntes no pescoço, pareciam rapper, usavam roupas largas, estavam no inferno. Uma irmã de salto alto pedia perdão e chorava. Essa irmã tinha um espírito de sedução, andava rebolando de salto alto. Pastores e bispos que tinham mais de 2 casamentos e estavam casando pela 3ª vez, banalizavam o matrimônio sagrado que Deus deixou, fazendo escândalos no meio evangélico. Eram crentes carnais que se divorciavam para se casarem quantas vezes quisessem, morreram sem pedir perdão pelos seus pecados e estavam no inferno. Em Marcos 10, 7-8 diz: por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não serão 2, mas uma só carne. Em Marcos 10:9 diz: portanto, o
que Deus ajuntou não separe o homem. Fui em uma galeria no inferno, onde eu vi revistas da Sentinela, vi livros evangélicos com falsas doutrinas, livros espíritas e livros de magias, livros de doutrinas de demônios, livro escolar de filosofia. Todos esses livros ensinam ao contrário da palavra de Deus, dizendo que o homem veio do macaco, que o universo se criou sozinho, negando a existência de Deus. Isso está nos livros de educação como os de ciências, história, entre outros. Tudo para controlar as mentes igual a do pastor Charles, que tinha uma marca espiritual em sua testa. 1 Timóteo 4, 1-2 diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Satanás tem entrado dentro da teologia para cegar o entendimento. Em 2 Coríntios 4:4 diz: nos quais, o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeçam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Eu leio só a Bíblia, e o Espírito Santo me ensina. E demais disto, filho meu, atenta, não há limites para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Eclesiastes 12, 12-13. Livros de teologia cheios de ideologias humanas não acrescentam nada de santidade. Vê gibis de desenhos, gibis do Batman, Super-Homem, Homem-Aranha e outros. Vi variedades de gibis consagrados para entrar nas mentes das crianças, mudarem suas atitudes, fazerem elas não respeitarem os pais, virarem lésbicas, homossexuais, ficarem violentas, irem para o mundo do crime, dos vícios. Tinha conteúdos pornográficos infantil. Esses gibis de desenhos estavam cheios de dardos em cima deles. Eram pequenos alfinetes negros que entravam dentro da mente. Vi brinquedos consagrados a demônios como bonecas femininas. Existia uma variedade de bonecas que continham pequenos demônios dentro delas. Essas bonecas traziam tribulação para os lares, deixando as crianças perturbadas. Vi também bonecos masculinos que traziam demônios mirins. Fui em um lugar onde tinha vários adolescentes rebeldes que brigavam com os pais, e eles estavam ali por serem viciados em games. Os demônios possuíam essas crianças, deixando elas rebeldes. Esses demônios saíam de dentro de jogos de videogames. Muitos jovens estavam ali, tinham sonhos, planejavam futuros, mas morreram com tudo isso. Todos os seus projetos morreram ali. Que tristeza ver a nossa juventude se perdendo. O futuro da igreja está sendo destruído. Satanás armou um plano para destruir as crianças e jovens para não ter mais igrejas. Ele está formando uma geração incrédula através de desenhos e filmes. Essa geração adorará o anticristo. Eu vi todo o seu plano no inferno. O Senhor Jesus disse: conte tudo o que viu, mas aqueles que não acreditarem no seu testemunho serão os joios. Eu cobrarei desses, e lançarei os joios que lhe perseguirem no fogo. Eu arrebato os meus servos por amor. Eu não quero ver ninguém no inferno. Eu choro por cada alma que desce a esse lugar. Mas eles não querem ouvir. Eles esquecem que sou amor, mas sou justiça e pune os rebeldes. O Senhor e eu subimos para a terra. O Senhor disse para mim: quem profetizará sobre os ossos secos dessas igrejas, já que os falsos profetas não deixam os meus servos pregarem a verdade? Eles dizem que não largam o pecado porque o Espírito Santo não testificou em seus espíritos. Mas o Espírito Santo não pode testificar em espíritos mortos. Eles estão afastados de mim, longe de meus caminhos, não ouvem a minha voz, não sentem o meu espírito que está tão perto deles. Eles perderam as sensibilidades espirituais. 90% dessas igrejas não subirão, apenas 10% vão subir. Em Levítico 27:30 diz: também todas as dizimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor, santas são ao Senhor. Essas foram as suas últimas palavras. O Senhor me deixou em meu quarto onde meu corpo estava. No dia seguinte, contei na igreja onde pastoreio. Depois dessas revelações eu fiquei muito rígido, porque Satanás não brinca. O Senhor Jesus não está feliz com a situação das igrejas. Estão mortas na sua maioria. Depois eu tive uma visão. Vi vários altares quebrados. Eram poucos que estavam de pé. A maioria estavam em ruínas. O Espírito Santo me disse: o noivo não buscou a noiva ainda porque são poucas as que estão preparadas. Ele quer mais colheitas de almas. É preciso os altares serem restaurados, serem levantadas essas ruínas, para que o número de noivas aumentem.
Faça essa oração comigo. Senhor Jesus, hoje me arrependo dos meus pecados. Creio que o Senhor derramou seu sangue para me salvar, deixando o seu trono de glória para morrer uma morte terrível de cruz. Sei que não tenho andado nas trilhas de seu caminho que lhe agrada, resistir às tentações como o Senhor resistiu. O Senhor é o meu Salvador e o meu Libertador, ressuscitou da morte e ascendeu ao céu. Um dia virá com toda a sua glória. Eu quero subir contigo. Eu creio que pertenço a ti. Sou seu filho e herdeiro de suas promessas. Hoje faço uma aliança contigo, igual àquela que tu fizeste na cruz. Amém. Eu me chamo Ronald Muzona. Venho em defesa de Robert Atsushi para falar a respeito dos escândalos e calúnias que a internet está fazendo por ele abominar as mídias. Todas as experiências de Kenzo e Robert foram escritas em japonês, porque foi através desse país que tudo começou. Depois os relatos poderiam ser traduzidos em outras línguas por pessoas de confiança que não viessem a alterar as experiências em outros idiomas. Muitos queriam vender essas experiências de Kenzo através de livros depois de sua morte, mas Robert não permitiu que eles viessem a lucrar. Um brasileiro descendente de japonês chamado Diogo Tanaka que mora no Japão se ofereceu para traduzir na língua portuguesa. Esse foi o primeiro idioma que traduziu as experiências do original. Diogo Tanaka queria escrever os livros na língua portuguesa para vender, mas Robert disse que não podia ser comercializado. Diogo apoiou o ministério de Robert e ganhou a sua confiança até ter alterado a primeira experiência de Kenzo. Kenzo começou o seu ministério na cidade de Timisoara, depois em Croacia na Romênia onde morou em 3 cidades desse país. Ele não começou o seu ministério em Denver nos Estados Unidos, e muito menos ter nascido lá igual Diogo Tanaka relatou na primeira experiência de Kenzo. Ele fez missão nos Estados Unidos passando por várias cidades, e teve a sua primeira experiência de arrebatamento e depois voltou. No segundo arrebatamento que ele teve ao voltar nesse país, ele tinha voltado a fazer missão em outras cidades americanas em lugares pobres. Depois de retornar ao seu lar, ele perdeu a esposa que foi embora e a sua casa foi destruída. Kenzo nunca falou em seu testemunho que nasceu em Denver, e nem Diogo afirmou isso quando traduziu. Apenas colocou que ele morava em Denver. Diogo alterou a cidade tirando as originais e colocou outra cidade, mas as visões ele não alterou quando as traduziu. Foi nos Estados Unidos que Kenzo conheceu Michael Watson e a sua irmã Kimberly, que foram impactados pelo seu ministério viajando para morarem perto do pastor se tornando seus membros. Depois da morte de Kenzo, eles ainda ficaram um tempo morando na Romênia que foi o primeiro país que Kenzo fez missão. Eles tinham esperança que mesmo depois da morte de Kenzo, a doutrina da igreja permaneceria, mas não conseguiram convencer a nova liderança, e retornaram aos Estados Unidos. O pastor Robert não está em Debrecen nesse momento, está percorrendo os países da Ásia fazendo a missão. Kenzo não é americano, ele é japonês, e nem Robert é americano. Mas ele gostava de fazer a missão levando o seu filho Robert quando ainda era criança junto com ele ao lado da sua esposa percorrendo várias cidades americanas. Quando ele envelheceu junto com a sua esposa, ele não levou mais ela por causa da idade avançada, e o seu filho havia se desviado. As visões de todas as experiências de Kenzo não foram alteradas, mas apenas o nome da cidade. Diogo Tanaka fez isso porque Robert não deixou ele escrever o livro na língua portuguesa para obter lucros. Robert só vai se pronunciar na internet se Deus permitir. Ele não vai desobedecer a Deus para obedecer ao querer do homem que deseja sua promoção através da internet. Eu também faço a obra de missão, e nesse momento eu estou longe do meu país. Fiquem na paz de Jesus. Amém.
My name is Ronald Musona. I come in the defense of Robert Associates to say about the scandals and slander that the internet is doing because he embraces the media. All the experiences of Kenzo and Robert were written in Japanese because it was through this country that everything began. Then, report could be translated into other languages by trusted people who do not change their experiences in other languages. Many wanted to sell these experiences of Kenzo through books after his death, but Robert did not allow them to come to profit. A Brazilian descendant of Japan named Diego Tanaka, who lives in Japan, offered to translate in Portuguese. This was our first language to translate the experiences of original. Diego Tanaka wanted to write books in the Portuguese language to sell, but Robert said that it could not be marketed. Diego supported Robert's ministry and won his trust until he tampered with Kenzo's first experiences. Kenzo began his ministry in the city of Timisoara, then includes in Romania, where he lived in 3 cities of that country. He did not begin his ministry in Denver in the United States, let alone have been born there, as well as Diego Tanaka reported his Kenzo first experience. He made a mission in the United States, going through various cities, and had the first experience of rupture and then returning. In the second ravage, he had upon returning in that country, he had returned to the mission in other American cities, poor places. After returning to his home, he lost his wife, who was gone, and his house was destroyed. Kenzo never spoke in his testimony that he was born in Denver. Nor did Diego say that when he translated, he just stated that he lived in Denver. Diego altered the city by taking the original and placing another city. But the visions he did not change when he translated. Was in the United States that Kenzo met Michael Watson and his sister Kimberly, who were impacted by their ministry traveling to near the pastor making their members. After Kenzo's death, they still spent some time living in Romania. That was the first country that Kenzo did mission to. They hoped that even after Kenzo's death, church doctrine would remain, but they failed to convince the new leadership and returned to the United States. Pastor Robert is not in the Branson at this time. He is traveling the countries of Asia doing mission. Kenzo is not American. He is Japanese. Not even Robert is American, but he enjoyed doing the mission, taking his son Robert as a child along with him. Alongside his wife touring several American cities. When he grew up along with his wife, he did not take her because of old age, and his son had gone astray. The visions of all Kenzo experiences were not changed, just the name of the city. Diego Tanaka did this because Robert did not let him write a book in Portuguese to make a profit. Robert will only pronounce on the internet if God allows. He will not disobey God to obey the will of the man who wishes him permission on the internet. I also do the work of mission, and at the moment I am far from my country. Stay in the peace of Jesus. Amen.